Hello pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um capítulo da nossa série de Páscoa. Hoje é o segundo capítulo, para quem não assistiu o primeiro capítulo é muito importante, tá bom? E aqui no canal tem uma playlist que o título da playlist é Série de Páscoa. Então se você não assistiu desde o início, assista que vai ser muito legal essa série. Então pessoal, para começar eu queria falar para vocês abrirem lá na sua Bíblia, em Mateus 26, do 1 ao 5. Enquanto vocês abrem, eu queria falar sobre alguns tópicos que a gente vai comentar no devocional de hoje. A gente vai falar sobre o plano que para matar Jesus, Judas traz Jesus, vamos falar sobre isso. Vamos falar também Jesus e Betânia, vamos falar também Jesus que comemora a Páscoa e vamos falar também a ceia do Senhor. Vão ser 4 tópicos que vão ser abordados no devocional de hoje, tá bom? E são 4 tópicos bem importantes sobre a Páscoa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Diz assim: quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai se comemorar a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui ele já está avisando que ele ia ser crucificado. Os chefes sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então esse versículo eu não vou explicar para vocês, que ele é bem claro, já dá para entender bem ele, tá bom? Então, vou deixar aqui minha Bíblia agora na mesa e agora eu vou ler aqui para vocês o que eu anotei. Se vocês lerem lá no versículo Mateus 26, do 14 ao 16, vai falar que Judas traz Jesus, que Judas prepara para trazer Jesus. Leiam depois o Mateus 26, 14 a 16, tá bom? É muito importante que vocês leiam. Judas trocou Jesus por dinheiro. Tome cuidado para não tocar Jesus por dinheiro, pessoal. Tomem muito cuidado por isso, para não fazerem cometerem um erro que Judas cometeu, tá bom? E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Tome cuidado, não traia Jesus. Ele é a melhor escolha que você pode ter em sua vida, tá bom? Vamos ler agora, pessoal. Vamos agora no segundo tópico, que vai falar sobre Jesus em Betânia. Vamos ler o Mateus 26, do 6 ao 13, tá? É um pouquinho comprido, mas é bem rapidinho. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. Então, aqui já é outro aviso. No versículo que eu acabei de ler para vocês, já tinha um aviso que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ia morrer. Aqui também já tinha outro aviso, mas depois a gente fala sobre isso, beleza? Deixa eu ver onde eu parei. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Eu queria falar agora para vocês, eu vou ler cada versículo novamente, mas mais devagar, e comentar sobre cada versículo, tá bom? Sobre o 6 e o 7. O 6 e o 7, eu não sei se é assim tá na sua Bíblia, mas na minha Bíblia eles estão juntos. Jesus estava no povoado de Betânia, então Jesus estava em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Então fala que uma mulher foi até Jesus, derramou um perfume muito caro na cabeça de Jesus. E aí no 8 diz: ao ver aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Os discípulos disseram: que desperdício, ele lhe disse, porque ela usou o perfume na cabeça de Jesus, que desperdício. Aí no 9 diz: esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Isso diz no 9, que está bem claro esse versículo, que eu não vou precisar explicar, tá? No 10 diz assim: mas Jesus, sabendo que eles exigiam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher?
Ela fez para mim uma coisa muito boa. Então, Jesus fala, né? Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Essa mulher tinha feito uma coisa muito boa para Jesus, não uma coisa ruim. Então, não foi um desperdício. No 11 diz, pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. Então, isso que eu queria mencionar para vocês. Os pobres, ele já tá avisando também aqui sobre a morte dele, porque os pobres vão estar sempre com eles, né? Sempre. Mas ele não, ele tinha pouco tempo na Terra. Ele já sabia que já ia morrer, então ele tinha pouco tempo na Terra. E aí, se vocês lembram, no Mateus 26, 2 disse, vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui já é outro aviso sobre a crucificação dele. Então ele já estava dando avisos para os seus discípulos. No 12 fala, o que ela fez foi perfumar o meu corpo para meu sepultamento. Também já está dando outro aviso para a morte dele, porque ele já está falando sobre o sepultamento dele. No 13 disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. É verdade, ela foi lembrada mesmo. Agora a gente está falando dela, né, pessoal? Então, é isso mesmo, eu queria explicar sobre vocês, sobre essa parte que Jesus estava em Betânia, a mulher com o perfume em sua cabeça, isso que eu queria explicar sobre esse versículo com vocês. Vamos agora para o terceiro tópico, que é Jesus comemora a Páscoa. Para começar, eu queria ler com vocês em Lucas 22, do 7 ao 3. Lucas 22, do 7 ao 3. Podemos ler, pessoal? Diz assim, deixa eu ver, é do 7 ao 3, diz assim, chegou o dia da festa de pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então, pessoal, para quem viu o devocional passado, o primeiro capítulo dessa série, vocês sabem que eles comemoram a Páscoa já há muitos anos, desde o Egito, sabe, desde aquela parte que Moisés e Arão foi pedir para o faraó libertar o povo de Deus, sabe? Então, é dessa parte aí começou a Páscoa. Mas se vocês querem saber mais sobre isso, assistam o devocional passado, porque nesse devocional eu não vou comentar sobre isso, tá bom? Diz assim, então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem, vão e prepare para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram, onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu, escutem! Quando entrarem na cidade, um homem carregado um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela, o mestre mandou perguntar aonde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Prepare ali o jantar. Então, é muito interessante esse versículo que diz que Deus já sabe de todas as coisas. E esse versículo diz claramente que Deus já sabe de todas as coisas. Ele já estava falando uma coisa que ia acontecer futura, que ia acontecer com os discípulos, o que ele ia mostrar, essas coisas, né? Então, vamos lá. No 13 diz assim, os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Então, lembre-se, a Páscoa começou com a libertação do povo no Egito. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre Lucas 22, do 7 ao 13. Jesus deu uma ordem a Pedro e João, vocês entenderam isso, né? Para preparar o jantar da Páscoa. Até hoje é comemorada essa Páscoa, junto com a morte e a ressurreição de Cristo. Então Pedro e João foram onde Jesus mandou e prepararam o jantar. Eles comemoraram a Páscoa em forma de agradecimento pela libertação do povo, né? Do povo de Deus, né? Então vamos lá. Agora, se vocês puderem estar lendo em sua casa Mateus 26 ao 30, é muito bom, tá bom, pessoal? Mas eu não vou ler junto com vocês esse versículo, mas só vou dar uma olhadinha nele. Ah, tá, ele também vai falar um pouco sobre... Ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Então a gente agora vai começar a falar sobre a ceia do Senhor, o quarto tópico e o último. Vamos ler lá no Lucas 14, 23. Lucas 22, 14 e 23. Lucas 22, 14 a 23. Diz assim, quando chegou a hora, Jesus sentou-se
à mesa com os apóstolos e disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Aqui já é outro versículo que ele também está avisando sobre o sofrimento dele. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até chegar o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, ou seja, de Deus. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice divino, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Então, Deus derramou o seu sangue em favor de nós, o seu sangue, a sua carne. Mas vejam, um traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor, que é Judas, como nós já descobrimos. Nesse versículo fala sobre a ceia do Senhor e ele já está avisando sobre sua morte e que alguém que está na mesa iria traí-lo. Então os apóstolos começaram a perguntar um ao outro quem seria o traidor. Imagina, eu não sei muito bem como foi, mas imagina, será que foi você? Será que foi você? Eles ficaram confusos porque ninguém sabia, só Judas sabia que era ele o traidor. Sempre quando for fazer a Santa Ceia, lembre-se desse versículo que acabamos de ler, que fala por que a gente come o pão e por que a gente come o vinho. Tá? Aí fala sobre os dois significados, né? Que o vinho é o sangue de Jesus e o pão é o corpo de Jesus. Mas nesse versículo explica mais detalhadamente. Deus já apontava um plano de salvação. Então, Deus já apontava um plano de salvação para a humanidade desde o Egito. No Egito, o sangue do Cordeiro livrou da morte os primogênitos do povo escolhido. O sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, livra da morte eterna todo aquele que recebe como Senhor e Salvador. Entendeu, pessoal? Então, tudo já estava interligado. Se você for ver, é como se fosse dois ímãs. Quando a gente chega aos ímãs bem perto, eles acabam se juntando. Não dá pra gente chegar os ímãs bem perto e ele não se juntar. Ele vai se juntar os ímãs, certo? Vocês entenderam isso? Então, é bem interessante como as coisas de Deus já estavam tudo programadas. Deus já tinha programado tudo. Então, desde a libertação do povo, né? Desde a libertação dos primogênitos lá no Egito, Deus já estava apontando para o que ia acontecer agora. Agora, quero dizer, né? Vocês entenderam, né, pessoal? Então, pessoal, foi esse devocional de hoje. Eu queria fazer uma breve oração com vocês para terminar esse devocional com uma chave de ouro. E é isso. Pai querido, muito obrigado por este momento que estivemos. Aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Aprendemos um pouco mais do que é Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, esteja conosco cada dia, Senhor, que fomos aprendendo mais e mais e mais da Tua palavra. Abençoa este momento que estive com nossos amigos, com nossos colegas. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo esse devocional, Senhor. Guarda e livra de todo mal, Senhor. Perdoa meus pecados. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Aproveite esse dia com sua família e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.